A paz, pessoal, tudo bem? Eu estava lendo a história de Davi, quando Deus falou com ele maravilhosamente, e essa mensagem tocou muito no meu coração. Eu gosto muito de Davi, vocês sabem disso. E eu acho que Deus falava de uma forma muito especial com Davi, sabe? Quando você se sente muito especial, muito amado, muito filho. E eu acho que assim que Davi se sentia, porque ele tinha um pai que o amava muito, né? Que mimava ele muito, e dava para ver no tratamento que ele era muito amado por Deus. E se você for para a história de Saul, que foi o rei antes de Davi, você vê como que era diferente o tratamento de Deus com Saul. Mas por quê? Eu fiquei me perguntando, mas por quê? Por que Saul falhou e foi descartado? E com Davi, Deus tinha tanto amor, tanta misericórdia, né? Essa misericórdia incondicional. E aí eu fiquei me perguntando, e eu cheguei à conclusão de que tudo é o coração. Né? Davi, ele tinha um coração humilde e sincero, que buscava o Senhor, diferente do coração de Saul. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente consegue ver o coração. Se a pessoa tem um coração bom, se ela tem um coração voltado para o Senhor. Saul fazia tudo pelo merecimento, tudo pelo mérito, enquanto Davi fazia pela graça. Eu vejo aí a graça vezes o mérito. E aí Deus fez uma aliança com Davi, porque ele tinha um coração que buscava o Senhor. Ele não era uma pessoa perfeita, mas quando ele errava, ele se arrependia de verdade e buscava o perdão. Você vê isso, você consegue sentir e você consegue ver isso. Então, do mesmo amor que Davi compartilhava com Deus, o Senhor também tinha esse amor, essa misericórdia incondicional com ele. Porque quando ele errava, ele se arrependia e ele se voltava ao Senhor. Deus faz uma promessa tão linda. Deus faz uma promessa tão linda, Davi, aqui em 2 Samuel 7, 8, ele começa a falar, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu o estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. E eu serei seu pai, e ele será o seu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido. Gente, eu me emociono porque é muito lindo o jeito que ele fala com Davi. Deus nunca falou assim com nenhum outro profeta, mas ele falou com Davi, ele fez uma promessa, né? Porque a linhagem de Davi seria a linhagem que daria origem a Jesus. Mas por que ele escolheu Davi, né? Não houve ninguém com o coração de Davi desde então. E Davi foi agraciado. Esse amor é tão lindo que Deus inverteu os papéis. Né? Davi, ele queria construir uma casa, um templo para o Senhor ficar, porque ele só estava indo de lugares em lugares, né? A arca de Deus estava indo de tendas em tendas, de lugares em lugares, e nunca parava num lugar só. Aí Davi falou para o Senhor, eu vou construir um templo de cedro para você. Aí foi quando o Senhor falou isso para Davi. E ele inverteu os papéis, ele falou, não é você que vai construir um lugar para mim, sou eu que vou construir para você, eu que vou estabelecer a sua dinastia na terra. Ele fez uma aliança muito linda com Davi, gente. E esse é o amor de Cristo, sabe? Se nós fôssemos como Cristo, sabe, esse amor incondicional, a gente faz tudo pelo mérito, tudo para receber. Às vezes alguém já fez alguma coisa para você só para ter algo em troca, ou você também pode ter feito, né? Tudo nessa terra é sempre pelo mérito, você faz para merecer. O que eu tenho que fazer para alguém fazer de volta? O que eu tenho que fazer para ser merecedor? O que eu tenho que fazer para receber? É sempre isso, né? Eu preciso fazer algo para que façam por mim. Nunca é sem nada em troca. Né? E Deus ensina o contrário, que você já é merecedor, você já é filho, você já é filha, você já é merecedor, você não precisa fazer nada para merecer. Entende?
Ele ensina a graça pra gente, o poder da graça. E nós não precisamos, com Deus, nós não precisamos fazer as coisas por mérito. Né? Para Deus te aceitar, vinde a mim como estão, cansados, sobrecarregados, arrependidos. Deus não quer saber o que você tem que fazer para você merecer o amor dele. Ele tem amor em abundância para te dar. Né? Só que às vezes você pensa que você precisa merecer algo, que precisa ser algo por mérito, porque você está tão acostumado com como as pessoas são, como o mundo é, e a Bíblia ensina, essa Bíblia ensina que tudo é o contrário, que o mundo é diferente. A Bíblia ensina que a terra é diferente do mundo espiritual, que nós temos grandes diferenças, que as coisas são ao contrário, os humildes, eles são os vencedores. E a Bíblia ensina tudo ao contrário, os humildes, soberbos, as ovelhas, o pastor, os ricos, os pobres. Os ricos não herdarão o reino dos céus, olha, e aqui na terra é o contrário. Então, Deus quer te mostrar mais da sua misericórdia incondicional, da misericórdia que ele mostrou para Davi, da misericórdia que ele tem para dar, da cura que ele tem. Ele quer curar, ele quer restaurar. Mas apenas se você se comunicar com ele, se você tiver uma comunicação clara e direta, como Davi teve com o Senhor, né? Deus, ele quer dar isso aqui. Ele quer dar esse tipo de comunicação. Ele falou, eu serei seu pai e ele será meu filho. É isso que nós somos para Deus, nós somos filhos e nós temos que ser tratados e enxergados como filho. Por ele nós somos enxergados como filho, mas será que você se enxerga como filho de Deus? Quando você acha que não merece o amor incondicional dele, será que você se enxerga como filho de Deus? Se você acha que tudo nessa vida é pelo mérito, tudo que você faz com as pessoas é pelo mérito, será que você enxerga como filho de Deus? Porque do jeito que nós tratamos as pessoas é o jeito que nós seremos tratados, não é? É o jeito que nós imaginamos tratamento para nós. Se você tem amor em abundância, se você tem bondade em abundância, as pessoas também terão bondade em abundância para você, porque você não está fazendo pelas pessoas, está fazendo pelo Senhor, né? Tudo que você dá, tudo que você faz é pelo Senhor. Você não está fazendo pelas pessoas, está fazendo pelo Senhor. E o Senhor, ele vê isso. Ele vê o que você não vê, ele vê os corações, tanto os seus quanto das outras pessoas. Então, às vezes, Deus quer te mostrar mais da misericórdia, quer que você aprenda mais sobre a bondade, sobre o coração humilde de Davi, coração humilde e sincero, quer que você se arrependa, ele quer que você se volte o seu coração para ele. Você não vai ser descartado como o mundo te descartou, como Saul foi descartado. Deus quer fazer uma aliança, Deus quer aliança. E a aliança não se quebra fácil. Sabe, Deus também nos pune quando nós erramos. Mas ele diz aqui, quando ele cometer o erro, eu punirei com o castigo dos homens. Mas ele nunca retirará o seu amor. Ele fala aqui. Então Deus nos pune, mas ele não retira o amor. Ele nos pune por amor. Ele nos pune porque ele quer ver o nosso desenvolvimento, ele quer que melhoremos, ele quer que nós nos parecemos com ele, e ele quer que nós alcancemos o propósito que ele nos deu. É por isso que ele nos pune, mas não como o mundo nos pune. Ele nos pune com o amor de Deus. Não com o castigo de homens, mas com o castigo de Deus. E o castigo de Deus sempre vem para nos ensinar e nos tornar pessoas melhores. E é isso que Deus tem para você. Tem bondade, tem misericórdia, ensinamento. O Senhor, ele é o melhor professor que tem. Eu sempre falo isso. Eu estava longe, você estava perto. Eu te dei em troca, recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou. Quantas vezes, olha a música que está tocando, quantas vezes nós rejeitamos o Senhor? Mas ele é misericordioso? Quantas vezes você não rejeitou ele? Mas ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou. Quando você caiu, ele sempre esteve contigo. Tanto que se ele não estivesse com você, as coisas seriam muito piores. E Deus sempre manda pessoas abençoadas para nos ajudar, para ajudar a gente a ver os caminhos que ele quer, né? Às vezes você vagou por muitos lugares, por muitos caminhos, como a música diz, mas você não tá feliz. Mas você tá cansado, sobrecarregado. E Deus tem mais do amor dele, da misericórdia incondicional. Ele tem aliança para você. Só falta você perceber.
Ele quer se comunicar com você. Ele quer uma comunicação como a comunicação que ele teve com Davi. Comunicação direta. Ele não quer falar por profetas, ele não quer falar com você através de pessoas, ele quer falar através dele, do Espírito Santo de Deus. E para ele falar dessa forma com você, você precisa estar alinhado, você precisa se parecer com ele. Você precisa ter o coração voltado para o Senhor. Mas ele quer se comunicar com você como falou com Davi. Você não acha que você já vagou muito? E nunca encontrou o que você queria? Talvez o que você precisa não seja o que você quer. Talvez o que você precisa está com o Senhor. E Ele tem para te dar em abundância. Só falta você perceber. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu senti no meu coração que hoje eu falo com pessoas. Que eu preciso falar com pessoas que precisam de cura, que precisam de restauração, que precisam se voltar ao Senhor. Pessoas, às vezes, que se afastaram da igreja, se afastaram de Cristo, que não se acham merecedoras, acham que são falhas e acham que precisam de algo, entendeu? Para voltar ao Senhor. Mas Ele quer mostrar que não, que você só precisa de arrependimento genuíno e se voltar o seu coração ao Senhor. Então eu sinto que eu tô falando com essas pessoas hoje e que Deus te conforte, que Deus conforte seu coração, que Deus mostre a graça e a misericórdia, que você consiga sentir a paz de Deus no seu coração, na sua alma, no seu espírito, essa paz que excede todo o entendimento, que é uma paz que o mundo pode estar pegando fogo, que as suas contas podem estar atrasadas, que você pode estar sem lugar para ficar e com problemas. Mas você vai estar em paz, porque você sabe que o Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele é seu Pai, Ele não te abandona e Ele tem um propósito para todas as coisas. E às vezes demora, mas Ele tem. Eu oro pela sua vida, irmão, oro pela sua vida, meu irmão, minha irmã, oro para que você seja abençoado, oro para que você seja restaurado, curado, em nome de Jesus. Que você volte seu coração para o que é importante nessa vida, para o propósito, para que Deus faça tudo novo de novo na sua vida, para que Deus restaure, para que Deus cure, para que Deus faça a mudança necessária. E vai ser tão lindo a sua mudança que vai impactar todas as pessoas ao seu redor. Vai ser tão lindo que não é nem o que você imagina. Deus vai te surpreender e eu declaro isso. Deus vai te surpreender. Você não imagina o que está por vir. Ele vai te surpreender. Em nome de Jesus, eu declaro que a vontade de Deus seja feita na sua vida assim como é feita nos céus. Que ela saia do mundo espiritual e se manifeste aqui no mundo físico, assim como está fazendo lá no céu. Que Deus quebre todas as amarras, que Deus quebre todos os cadeados que impedem que a vontade dele seja manifestada na sua vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus, possam ser restauradas, possam ser curadas por essa vontade do Senhor. E se a vontade do Senhor for feita, eu ficarei imensamente grata, imensamente feliz, pois eu estou aqui pelo ID para pregar o evangelho a toda criatura e para fazer a vontade do meu Pai. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo, curta, deixe um comentário se você sentiu no seu coração. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os vídeos das próximas semanas, tá? Fica com Deus. Beijinhos.